Querido André, quem promete tem que cumprir, né? Eu falei que eu ia te ajudar na biografia do nosso amado muso. Então estou gravando para você esse vídeo aqui. E o que eu lembrar eu vou tentar falar agora, tá? Nós podemos conversar mais para frente, se ficar ali faltando algumas coisas. E você vai me ajudando. Assim como a sua mãe também me ajudou muito, porque, por exemplo, eu não lembrava o nome do interventor que reconduziu seu avô ao cargo dele na prefeitura, que eu vou explicar depois. É o coronel Antônio Campanhã, ou Aldo Campanhã. Agora, aí uma pesquisa você descobre. Então vamos lá. O Muso nasceu no dia 24 de julho de 1920 na cidade de Araras, lá na rua Tiradentes. Portanto, o nosso amado Muso é ararense e foi para Pirassununga em tenra idade. Seu pai, Antônio Astolfo Gomes dos Santos, descendente direto de português, filho de Rezende Gomes dos Santos, que por sua vez era filho de agora você me aperta, porque você tem competência para isso, você é formado, historiador, né? A minha área é mais sociologia, mas enfim, me parece que ele chamava Antônio também, e era o famoso Marquês de Trás-os-Montes, na região de Trás-os-Montes, norte de Portugal. E o Rezendão veio para o Brasil. E o Antônio, filho dele, nasceu aqui. O Rezende, ele teve algumas coisas na sua vida. Uma delas você deve ter ouvido falar, não sei. Não, isso é verdade, porque foi meu próprio pai me falava. O Rezende foi dono do primeiro Ford Bigode de Pirassununga. Ele colocou como táxi. Ele era casado com a Dona Inácia. E ele adorava ir num puteiro. Era um puteiro de marca maior. E lá ele ficava valente. Tem até um episódio, aí eu não sei se é lenda ou se é verdade. Ele estava lá vamos falar assim, uma palavra mais suave, na casa das mulheres divertidas. Fica mais chique, né? Puteiro é muito chulo. Puteiro é coisa de bolsomínio, de bolsobosta. Não é coisa nossa. De quem tem estudo e tem educação. Então tava lá ele e começou a cantar uma musiquinha, uma marchinha carnavalesca muito antiga. Daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Aí um dos caras que tava com ele lá olhou na janela e viu a Dona Inácia de braço cruzado. Aí deu um toque pra ele. Quando ele viu ela só falou assim: já pra casa, Rezende. Sim, Dona Inácia levantou e daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Mas a Inácia tirou. Bom, brincadeira à parte, André, é o seguinte, vamos continuar aí. Então o seu Muso foi criado numa família. O seu avô Antônio, por tradição, ele não era de frequentar muita igreja, mas a tradição portuguesa, católico apostólico romano. Que ele veio depois também casar com Dona Olívia Câmara dos Santos, que é outra também que é uma história muito, me parece que a mãe delas, se não me engano, chamava Clara. Olha, não sei, investiga isso, se for, ó que benção. A irmã mais velha da sua avó Flávia é Clara, a minha querida e amada sobrinha neta é Clarinha. Olha só, olha, dá uma olhadinha, eu acho que chamava Clara, sim. Não tenho certeza, investiga. É a mãe da avó Vivi, que é tia Nenê. Ela se apaixonou por um nobre alemão. E ela era plebeia. E eles se apaixonaram.
mas a família dele não permitia o relacionamento. Então eles tiveram um relacionamento escondido. E desse relacionamento o fruto foi Leonida Soares e... que ele deu o nome. E Olivia Soares Kramer, porque elas eram da família Kramer também. É um rolo, sabe, André? É um rolo. Eu sei que esse Soares, ele era lá pela Alemanha, o avô dele era o Conde von Kramer. Olha que chique. Conde von Kramer. Como dizia tia Nenê, Lermamor. Ah, tô brincando. Lermamor, você sabe o que é, né? Em alemão, vai tomar no... É isso mesmo que você pensou. Mas então, veja bem, e ele foi muito rico. E ele não quis renunciar, ele quis deixar. Mas a avó Vivica não aceitava, ela foi muito orgulhosa. Não que eu concordo com ela. A tia Nenê já era um pouco mais suave. A tia Nenê recebeu o pai delas, né? Lá na sua casa, ali, aquela que foi demolida em frente à praça. E o padrinho já era morto, tio Ângelo. E esse Kramer, ele deixou, assim, propriedades trilhardárias em São Paulo. Na Avenida Paulista, por exemplo, porque tinha de prédio dele lá, não estava escrito. Ou seja, se eles tivessem aceitado, né, André? Tanto do lado do... Apesar que do lado português, lá não fez que veio muita coisa, não. Portuguesada ganhava as coisas e perdia fácil. Eu vou falar algumas coisas para você sobre isso. Mas do lado dos Kramer foi uma pena, porque hoje, eu, você, Tatiana, Mariana, Flávia, Janaína, Daniela, Bernardo, Clarinha, ai, não esqueci de ninguém, João Lucas, João Pedro, quem mais? Eu falei da Mariana, sim, da Tati, vocês três, né? André, Mariana e Tati, e João Lucas, João Pedro e... Só tô falando dos descendentes, tá? E a Clarinha agora, a Mariana e Clarinha. E do meu lado pra cá, a Janaína, a Daniela, a Flavinha e o Bernardo. Nós seríamos trilhardários. Ah, o Rezende e o Reinaldo também. Bola 13 lá. Também. Apesar que o Rezende tá muito bem de vida. Mas, meu filho, a fortuna seria incomensurável. Você conhece a Paulista, você vive lá, né, André? Você sabe o que vale um metro quadrado naquela região lá, não precisa falar mais nada. Bom, vamos seguir a história. Aí o Muso, deixa eu ver que o tempo já tá indo, eu não sei quanto tempo, eu tô com 8 minutos já de gravação. Eu não sei se o YouTube vai me permitir gravar muito. Se cortar, eu mando aqui, eu fiz e gravo a segunda parte. Mas vamos lá. Você tinha interesse, por exemplo, na questão da amizade do seu avô com o pessoal dos Matarazzo lá, da Yolanda e do Dom Titilo. Bem, o seu avô, ele foi o cara que conseguiu a maior nota de matemática até hoje, na prova feita para entrar na FAB. Ele adorava voar. E a sua avó morria de medo. Tem uma história, eu ouvi falar, que foram num centro e falaram até o nome, eu há pouco tempo até lembrava vagamente do nome desse mentor. Era aquele espiritismo antigo, do kardecismo, que ainda estava começando, então tinha aqueles efeitos, chacoalhava a mesa, tudo aquele negócio. E que foi dito lá que talvez o seu avô, se formasse piloto, ele morreria, ele iria para a guerra na Itália e morreria. E a sua avó ficou no pavor. E na realidade me parece que ele perdeu o trem. O trem atrasou e ele chegou atrasado, não deixaram ele fazer a prova. E ele foi reprovado e ele partiu então para a aeronáutica civil. E ele se formou piloto civil e ele trabalhou no campo de Marte em São Paulo. Lá em Marte, ele conheceu Dom Titilo, Dom Francesco Matarazzo, casado com Yolanda Penteado Matarazzo em segundas núpcias. Esse Dom Titilo, e parece que um filho dele, não tenho certeza, foram ser alunos do seu avô lá em Marte para se brevetarem.
E gostaram muito do seu avô, do jeito dele, como ele ensinava, uma pessoa sempre educada, elegante, fina. E pegaram uma grande amizade. E quando tinha a recepção em Leme, na fazenda Império, o Dom Titílio fazia questão de convidar o seu avô. E lá ia ele. E lá ele conheceu a esposa do Titílio, a Yolanda, mais ou menos uns 20, 25, 30 anos mais velha do que ele, que também passou a gostar muito dele, por ser uma pessoa muito elegante. Aí, para encurtar a história, entre outros alunos famosos que o seu avô conheceu lá, por exemplo, o filho do Adhemar de Barros Filho, perdão, o filho do Adhemar de Barros, o Ademarzinho, Adhemar de Barros Filho, mais conhecido como Mano, dono da Cometa, dono da Chocolate Lacta, foi aluno do seu avô lá também. Tirou o brevet com ele, então muitas pessoas de proa foram alunos do seu muso. E o que acontece? Quando o presidente Jânio da Silva Quadros visitou o Império, vovô Muso estava lá, foi convidado. Tem fotos para isso. Que prova. Quando o presidente Juscelino Kubitschek esteve lá, seu avô foi convidado, e ele já tinha uma amizade com o Juscelino. Não sei da onde, mas já tinha. E o Juscelino ficou muito feliz de encontrar com ele lá em Leme. Aí a coisa vai, a coisa vem, vamos encurtar a história. Vamos ao que te interessa. Quando se cogitou em abrir o Aeroclube em Leme, como seu avô tinha pertencido e conheceu muita gente no colégio, na academia da Força Aérea, e todos esses amigos dele que foi aprovado, seguiram carreira, e já pela idade do seu avô, eles estavam naquela faixa de coronel aviador, brigadeiros do ar. Os mais velhos já estavam a brigadeiros do ar. E o velho Musão conhecia todo mundo. Então, o Muso falou, olha, eu tenho um amigo, brigadeiro do ar fulano de tal. Falou o nome, eu não me lembro. Que ele é hoje o presidente do DAC. DAC, D-A-C. Você sabe, você fez academia até esses dias. Departamento da Aeronáutica Civil. Seu avô falou, eu levo um papo com ele e a gente consegue autorização. A Yolanda falou, se você conseguir, eu dou uma parte da fazenda para se fazer o hangar e o campo. Dito é feito, lá vai o Muso para o Rio de Janeiro, recebido com pompas de circunstância e volta com a licença na mão, e o Aeroclube de Leme foi aberto desta maneira. E ali, o velho Muso levou alguns amigos de confiança, João Silence e seu irmão Valdemar Silence eram os únicos mecânicos que o Muso aceitava que mexesse no teco-teco, porque ele confiava nos dois e não ia cair. E ele lembrava lá da sua avó do centro, vai cair, vai ver ou vai morrer. Não vou não. Então era o Valdemar e o João Silence. E grandes alunos passaram por ali, cara. Olha, vou lembrar alguns. O Lemão do Dedé. Aquele dono da Viman lá, eu esqueci o nome dele. É Vieira, né? O primeiro nome. Que o escritório era Viman, Vieira e Mancini. O loirão lá, eu esqueci o nome dele. Foi aluno do seu avô. Se não me engano, o avô e o pai do João Fernando, hein? Se brevetaram com o Muso. Tanto o Piti quanto o João, pai do João Fernando. Deixa eu, né? Falei certo o nome do velho? Até esqueci o nome dele. Minha cabeça, né, filha? Aquela porrada que eu levei lá, deixou meio grog mesmo. Bom, quem mais que eu lembro assim que eu vi? Lembra do Vadinho Dentista? Ali na esquina, perto da igreja, ali na Irmã do Salles, de esquina daquela rua que sai ali, que morava o vô Pancrácio. Pra mim era Joaquim de Góes, mano. Mudaram os nomes ali. Nem lembro mais o nome daquela rua. Que era ele e o Joãozinho, irmão dele. Então, aquele Vadinho foi
foi aluno. O André acha que eu tô falando sozinho, hein? Não, não tô não, desculpa. É que entrou um aviso, não sei do que, planeta, não sei o que lá, caiu em cima da onde fica piscando a luzinha. Mas então o que eu tava falando, aquele Eduardo Elias, né? Isso, foi aluno do seu pai, perdão, do seu avô. Bom, não é rei, né? Avô é pai de segunda vez. É o que falam pra mim, pra me enganar. Bom, enfim, quem mais? E várias pessoas lá de Leme tiraram o Eli Arraes, o Hernani Arraes, acho que o Broa, o Tripa, todo esse povão aí passou pelas mãos do busão lá no Aeroclube. E assim é a história, tá, André? E eles mantiveram sempre um bom relacionamento. Aí o Muso ficou um tempão, depois saiu e ele foi convidado. Quando o Armando Coelho ganhou a eleição para prefeito, ele foi convidado para ocupar o cargo da secretaria da prefeitura, que estava vagando, porque o antigo secretário, o senhor João Tressoldi, tinha acabado de se aposentar. E ele aceitou, ele foi para a prefeitura com o Armando Coelho, ali fez um trabalho maravilhoso. André, eu cheguei a ver uma vez que eu fui junto. Ele, como ele era o secretário, e ele tinha todas essas amizades, não só na área militar, eu não sei onde esse homem conheceu tanta gente. Pô, o cara lá do Hospital das Clínicas, o chefão, o médico, era amigão dele. Ele chegava lá, mozão, quanto tempo? Seu FDP, esqueceu dos amigos, ficou rico, pá. Ele ia lá e internava direto as pessoas. E muitas vezes ele falava pro motorista, não vai não, deixa que eu vou guiando, a ambulância acabou. E eu fui uma vez com ele internar um creolinho lá, na área psiquiátrica das clínicas. O creolinho devia ter uns 8, 9 anos. E tava dando uma trabalheira tremenda. E o Bunso foi, eu fui com ele, da madrugada. E antigamente, lembra que ali na Anhanguera, passando Campinas, tinha uma imagem do Ademar de Barros? E era uma paradinha ali, o pessoal às vezes parava, coisa e tal. E o pai da criança que estava atrás, desse menino, falou que ele queria fazer xixi. Nós brecamos a ambulância. Eu desci junto com meu pai, falei, vamos aproveitar a fazer também. Quando esse neguinho se viu do lado de fora do carro, pro lado de lá do guarda-reio, era um pasto. Esse crioulo desembestou nesse pasto, cara. E eu, só avô, e o pai dele correndo atrás dele pra pegar ele. Imagina a cena. Pegamos, levamos em São Paulo e ele foi internado. Seu avô nessa área filantrópica foi demais. Leme deve muito pra ele, viu? Leme foi muito injusto com seu avô. Qualquer Zé Bu aí, pra não falar outra coisa, dá um peidinho fora do pinico, ganha título de cidadão lemense. O seu avô não é de Leme, ele nasceu em Araras e foi criado em Pirassununga. Dá um nome de rua, nome de praça, mas ele sempre foi humilde, André, ele nunca quis isso. E Deus vê essas coisas e honra, viu, meu filho? Assim como seu pai também. Que seu pai fez aí por Leme de caridade, coisa que você nem sabe. Olha, o Edson da Lili, que eu não sei se você conhece, o marido dela deve conhecer, ele não chegou a conhecer o nego. Mas ele fala, eu tenho uma admiração pelo teu irmão, tio, pelo que ele fez pelo meu pai. Deixa eu tomar um fôlego. Falar do pai e do irmão emociona. Mas, pelo que ele fez pelo meu pai tinha uma doença incurável. E o único remédio era de um determinado laboratório e o seu irmão trabalhava nele. A famosa Upjohn, você já ouviu falar. Esse remédio era caríssimo. E enquanto o homem foi vivo, o nego sustentou esse homem com o remédio em amostra grátis. E outras pessoas, ele doava para todo mundo. Depois ele foi para educação, ajudou, enfim.
São pessoas maravilhosas que merecem toda a nossa admiração e respeito. Então, seu avô fez muito, André. Aí ele foi perseguido politicamente. Houve trocas de prefeito e assumiu. Eu nem vou citar o nome porque, sabe, se vazar pode causar um constrangimento na própria família nossa. Porque tem pessoas da nossa família, não que são da nossa família de origem, mas que chegaram na nossa família através de membros amados da nossa família, que parentes deles, do nada, perseguiram teu avô. E quando essa pessoa ganha de prefeito, ele coloca seu avô em disponibilidade com 50% dos vencimentos. Porque seu avô gostava do Orlando Leme Franco, sempre foi amigo do Orlando Leme Franco. Esse é o motivo, você não podia ter amigo. Aí a justiça é restabelecida quando Leme, esta pessoa, este cidadão, foi caçado pela Revolução. E veio o interventor para Leme. Aí a dúvida, Antônio ou Aldo Campanhã. E o primeiro ato desse interventor foi reconduzir Muso ao seu cargo, porque não encontrou crime nenhum contra ele imputado. E o Muso volta para a prefeitura com honra e circunstância. E sabe o que aconteceu? Anos depois ganha Joaquim Lopes Troia Águila. E mantém Muso e promove Muso a diretor de administração da prefeitura. E Muso vem a ajudar a filha desse ex-desafeto que ele tinha perseguido. Esta menina estava sendo perseguida em seus direitos e Muso restabeleceu todos os direitos dela, ao qual até hoje ela é agradecida ao teu avô. Como não falei o nome do pai, não vou falar o nome da filha, mas você já deve saber quem é. Se você não souber, sua mãe sabe a quem eu me refiro. E outras pessoas, Comim, João Bento, Valério, várias pessoas que trabalharam na prefeitura e que tiveram seus direitos preservados pelo grande Muso, que são gratos a ele até hoje. Então, mais ou menos, o que eu podia te falar é isso, André. Se ficou alguma coisa para trás, alguma dúvida, a gente pode sentar depois e discutir, tá bom, meu amado? Agora, eu sei que você vai descobrir muito mais coisa, porque você pesquisa e você sabe. Pena que perdemos o tio Rubens. Se isso fosse feito há uns 10 meses atrás, eu não sei, ou há 2 meses antes dele morrer, porque me parece que ele estava no gozo das plenas faculdades mentais, o Rubens também sabia muita coisa da história deles. Tem a história do cinema que eles perderam, do posto de gasolina que perderam, seu avô com seu tio e o seu bisavô Antônio foram fundadores da Graminha 51, meu amigo. Ai, aí eu choro. Ué! Se fosse nossa hoje, nós seríamos... Se eu falei que seria trilhardário com a herança do Kramer, nós seríamos quinquilhardários com a Graminha 51 que está no mundo inteiro. Filho, é por aí. Bom, ó, já está dando 23 minutos, eu vou ver se eu consigo passar. Que eu me lembro, é isso. Acho que não esqueci nada. Uma história do aeroporto, da Yolanda Penteado, da prefeitura, o que ele fez de bom pela cidade, e quase sempre no anonimato. Né, André? Quase sempre no anonimato. Espero que ajude, André. Se faltar mais alguma coisa e você tiver alguma dúvida, manda a pergunta, se eu souber eu te respondo. Falou, filho? Fica com Deus. Olha, fique sossegado. Eu tenho visto que você tem ouvido as orações e as pregações. Se apega com Deus mesmo, porque Ele tem grandes coisas para você, viu? Você não vai ficar paradinho aí sem fazer nada não, viu? Aproveita que essas férias vai acabar, não vai demorar muito não. Filho. Deus não dorme no serviço. E quando Deus está no negócio,
Jesus vai lá e fala, ó pai, pode fazer que o caboclo é bom. Aí Deus pega e faz. Porque Jesus pediu. Certo, meu querido? Fica com Deus, a paz do Senhor. Beijo no teu coração. Qualquer dúvida, retorna. Vou tentar mandar agora. Vamos ver se eu consigo mexer na bagaça aqui. É a primeira experiência que eu tô fazendo, hein? Ó, tem um negocinho preto aqui, eu vou clicar. Vamos ver se para de falar. Acho que sim. Fica com Deus. Tchau.